Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Maria da Consolação Lucinda e resolvi fazer uma série de vídeos no meu canal, alimentar o meu canal que tá paradinho lá, e tomei como artifício o capítulo de um livro de literatura de uma escritora moçambicana, perdão, é a Paulina Chiziane, nesse livro Alegre Canto da Perdiz. A Paulina se apresenta dessa forma na contracapa do livro. Dizem que sou romancista e que fui a primeira mulher moçambicana a escrever um romance, Balada de Amor ao Vento, 1990. Mas eu afirmo, sou contadora de histórias e não romancista. Escrevo livros com muitas histórias, histórias grandes e pequenas. Inspiro-me nos contos À Volta da Fogueira, minha primeira escola de arte. Pensando nessa metáfora da roda da fogueira como uma escola de arte, eu quero convidar a mulheres negras que se sintam identificadas com a ideia, né, de reverenciar o feminino sagrado, com a ideia de trabalhar a dimensão espiritual, a dimensão emocional, considerando os recursos, os aportes de diferentes tipos. Eu, por exemplo, me inspirei na Paulina, tendo por trás a abordagem das constelações familiares, porque o criador da abordagem, o alemão Bert Hellinger, ele fez, né, construiu a proposta a partir da experiência que ele teve vivendo com os Zulus, né, na África do Sul. E eu me interesso muito por literatura, tenho lido muito, ou pelo menos, né, lido o que eu gostaria de ler, eu não dou conta de tudo, mas o que eu gostaria de ler. E eu tenho encontrado muitos pontos de contato, muitas conexões com algumas escritoras. Eu vou trazer essas escritoras ao longo dessa série de vídeos que eu inauguro com a Paulina Chiziane, porque a Paulina, a trama do Alegre Canto da Perdiz traz elementos que são muito, historicamente, muito próximos a nossa experiência histórica no Brasil, que foram a colonização e a escravização. A escravização moderna, essa escravização que foi toda pensada, né, como uma das estruturas para sustentar, para fazer acumulação no sistema capitalista, que afetou e segue nos afetando. E no que diz respeito às nossas tentativas, aos nossos empenhos, esforços de enfrentar essa realidade, nós mulheres negras sobretudo, que nesse contexto fomos subalternizadas, fomos tiranizadas, fomos desrespeitadas, e isso ficou marcado na nossa pele, né? Fomos estigmatizadas, ficou marcado no nosso emocional, ficou marcado nas nossas relações sociais, nos desafia a sair dessa pele, a sair desse lugar continuamente. E eu estou vivendo mais uma vez esse processo que eu já vivi em outros momentos, com outros recursos. Hoje eu vivo através das terapias holísticas, através de experiências de repensar, pensar, reconstruir, né, a minha subjetividade, tendo por referência o sagrado feminino. E a Paulina constrói uma fábula muito bonita nesse capítulo 27 que eu vou ler, né, para vocês, para a gente, porque eu estou totalmente envolvida, né, não é só para fora, é para dentro. Ela faz essa fábula, que é uma fábula que dá elementos para a gente pensar. E, sem mais, então eu vou lá ao capítulo 27 ler essa fábula, que é muito bonita. Espero que vocês gostem da leitura, porque do texto certamente vão gostar. No princípio dos princípios, o mundo era só mulheres.
Era só de mulheres, perdão. Elas lavravam, caçavam, construíam e a vida florescia. Os seres humanos, como a flora, nasciam do solo. Bastava semear uma aboboreira e as abóboras cresciam. Passados uns meses, as abóboras abriam-se como ovos de galinha, deixando sair as mulheres mais lindas do planeta. Um dia, uma das mulheres caçou um ser estranho. Parecia gente, mas não tinha mamas. Tinha cabelo no queixo e, contrariamente aos outros bichos, tinha uma cauda curta. À frente, não atrás. Prenderam aquele ser e levaram-no à rainha. A rainha olhou, espantou-se, mandou lavar o animal e trazê-lo para junto dela. O animal tinha magia. Só o olhar dele provocava umas massagens concêntricas no coração, no peito, na alma, na mente. Quando lhe tocava, o sangue corria e o coração batia. A rainha deu por si a executar a dança da lua e da cobra, com os lábios suspirando, poemas nunca antes recitados. Da cauda do animal cresceu uma serpente tímida, violenta, que derrubou a rainha à procura de um abrigo para esconder a cabeça. Encontrou um subterrâneo, entrou de imediato e se escondeu. A rainha estremeceu e rendeu-se. Soltou o primeiro suspiro de amor e descobriu que o animal era, afinal, um homem. Ela começou a engordar e nunca mais conseguiu caçar. Passado um tempo, um filho nasceu. O animal foi ao seu reino e falou da sua descoberta. Afinal, ele também era rei. Convidou os seus pares para uma expedição àquele país de maravilhas. Os homens vieram, colonizaram todas as mulheres e instalaram-se como senhores. Foi assim que surgiu o primeiro amor e o primeiro ódio. Recebidos com amor, roubaram o poder às mulheres e por isso foram condenados a caçar cada vez mais longe e a trabalhar cada vez mais para sustentá-las. É por isso que os homens morrem nas guerras, nas minas, nas plantações, para levar para casa a vitória prometida. Foi assim com os marinheiros. Recebidos com amor, acabaram senhores. Tentavam arrasar tudo e levar a vitória às suas damas. Falharam. Não se pode carregar toda a extensão da Zambésia dentro de um barco ou de um avião. Nem se pode destruir toda a vida com a força das armas. No mundo onde a mulher manda, os filhos são de José, Ábido, Njalo, Charles, Luxing, Stephanie. A família tem peso de vento, é leve e esvoaça, como uma nuvem tecida de sangue de diferentes cores, formas e texturas. A alegria e a liberdade são filhas do matriarcado, onde se obedece às leis da natureza, porque só as mulheres conhecem o verdadeiro pai dos filhos que têm. Os homens são simples reprodutores, seres menores. Por isso, eles devem pagar por tudo. Pelo lazer, pelo prazer, que é concedido pelas mulheres. Pagar pela maternidade e pela dignidade que as mulheres lhes dão, pois sem elas não construiriam família. No mundo onde o homem manda, os filhos são de um só. A família tem peso de chumbo, tecido por laços do mesmo sangue. Mas é um reino de lágrimas e de sofrimento. Com violência, os homens mantêm as mulheres fiéis à paulada. A violência é produto do patriarcado, porque os homens roubaram o poder às mulheres. Eu acrescentaria nesse exercício, nessa reflexão, que os homens roubaram o poder às mulheres ao negarem a sua própria dimensão feminina, a ânima. Eu acrescento, tá? Por que eu acrescento isso? Acrescento porque nós estamos hoje vivendo no Brasil e no mundo
um recrudescimento da violência contra a mulher. Nós estamos vivendo no Brasil um recrudescimento do racismo. E eu não sei nem se eu posso dizer que é um recrudescimento, se é que alguma vez esse racismo, né, não esteve na sua forma mais grotesca, brutal, mas na verdade, a tranquilidade com que hoje as manifestações racistas tomam as ruas, né, ocupam os espaços virtuais, as conversas, enfim. Para finalizar, eu quero dizer isso, que nesse contexto de violência que nós estamos vivendo de uma maneira descontrolada hoje, talvez valesse a pena a vocês, homens, que estiverem assistindo, e seus filhos, seus irmãos, seus familiares, refletirem sobre a importância desse feminino sagrado, que ele é um feminino que habita as mulheres, mas também habita os homens, e que subalternizar, submeter as mulheres não vai trazer de volta o poder masculino, porque o poder, ele é um poder que está no homem e está nas mulheres. Talvez o equilíbrio, talvez a tentativa de trazer esse feminino para dentro dos homens, que vai fazer com que essa aproximação, essa conversa, esse diálogo seja favorecido, e que talvez tenhamos elementos, instrumentos para enfrentar as violências, que elas não são violências que estão apenas fora, não é apenas a criminalidade, mas são todas as formas de violência que os homens experimentam, mas que também submetem as mulheres a. Não fosse isso, nós não teríamos um incremento do feminicídio. Então, finalizando mesmo, recuperemos o feminino sagrado, construamos círculos, rodas em torno de fogueiras para pensar o que queremos para o nosso futuro como humanidade. É a violência ou é a comunicação? É a consciência profunda ou é a superficialidade? Com isso, eu finalizo. Espero vocês no próximo vídeo.